Bem-vindos ao Pode Falar Português, o podcast da Brazilian Play and Learn, com apoio maravilhoso do Latin American Institute da UCLA, Latin American Studies. Muito obrigado pelo apoio que a gente recebe, esse apoio é fundamental. Apoio institucional é muito importante na manutenção de língua de herança. Nós somos uma iniciativa educacional que ensina português como língua de herança, ao vivo em Los Angeles, né? Que a gente fala in person, e também no mundo todo virtualmente. E hoje eu tenho o milagre de juntar as educadoras, né? As tutoras da Brazilian Play and Learn aqui. A gente sabe, né, o quanto é difícil. Uma está em Los Angeles igual eu, a outra está em Portugal, a outra está no Brasil, então são muitos fusos horários, assim como uma família que mora no exterior, né? Então, pra vocês verem como a própria iniciativa de herança é multicultural, é multi-time zone, então é esse caos organizado que a gente vive mesmo, né? Não só como família, como educação, e também funciona, né? É um jeito diferente de fazer. Então, eu sou a Bia Borim, sou cofundadora junto com a Mariana Leite, e as professoras, as tutoras vão se apresentar, falar um pouquinho sobre elas, e também falar os casos de sucesso, as coisas bacanas que estão acontecendo, tanto nas aulas presenciais quanto as aulas online. Então, eu queria primeiro convidar a nossa professora mais antiga nesse sentido, que é a Carol, que é responsável pela escolinha presencial da Brazilian Play and Learn aqui em Los Angeles. Carol, por favor. Bia, muito obrigada. Prazer estar aqui conversando com vocês, esse grupo tão bacana que a gente tem. É um grupo de suporte também, a gente se ajuda bastante. É, eu me mudei para... Eu sou gaúcha, né? Sou brasileira, sou gaúcha. Eu me mudei para Los Angeles em 2019. Eu vim a trabalho e conheci a Bia super ao acaso. A Bia me explicou do projeto e eu fiquei super feliz de poder fazer parte. A gente começou primeiro a gente tinha um esquema de trabalho antes de pandemia. Acho que a pandemia mudou muita coisa, mas a gente, de alguma forma, também ali no durante, quando começou a entender um pouco melhor as dinâmicas, a gente conseguiu voltar com as meninas voltarem, e eu comecei a fazer parte, então, da escola, né, do presencial. A gente fundou a Brazilian Play and Learn em 2017, você entrou em 2019? 19. Eu entrei um ano antes da pandemia. Tá. Eu fiz, mas eu não fazia parte do grupo. Eu não lembro muito como a gente fazia as aulas de grupo, né? A gente fazia aulas só não, mas majoritariamente presencial, mas eram aulas privadas, né? Aula particular. Então a gente ia na casa dos alunos e fazia. E a gente começou a escola, eu comecei a escola com vocês. A gente começou com um summer camp e aí a gente começou a escola, eu acho que foi 2021, se eu não me engano, que a gente Isso. começou a fazer aos sábados, aqui em Los Angeles. É, e no início a gente fazia turmas divididas por idade, né, pela faixa etária. E hoje a gente já está fazendo mais um grande grupo, assim, a gente entendeu que fazer dessa forma funciona e fica muito bacana para todo mundo. Então a gente tem um grupo bem de idades diferentes, né? Mas que funciona muito bem, assim, é um grande encontro. A Bia estava falando que é como um grande encontro de primos, né? Então a gente faz aos sábados. Todo sábado são 2 horas o encontro. Turma variando, tem sábado, tem 5, 6 alunos, a gente já chegou a ter 10, 11, vai variando sempre, mas de idades diversas, como eu já falei. Então, ontem mesmo, a turma, o mais novo tinha 3 e a mais velha de 7. Essa turma de agora, de março, abril, maio, a gente tem ficado mais ou menos nessas idades, assim, entre 3 e E 7 eles anos. vão se conhecendo, né? Então, assim, dessa turminha, apesar de ter os desafios, né, de serem, a gente sabe que quem trabalha com língua de herança sabe que idade influencia, nível de proficiência, exposição da língua, etc., né? Enfim, se é letrado, não é letrado, já sabe ler, não sabe ler, enfim, tem uma série de coisas aí que entram nesse caldeirão.
mas dessa experiência que você tem, desse grupinho, né, variado, quais são os momentos legais? Assim, quando que rola, quais são as atividades que você faz, ou coisas que acontecem que você sente e fala, nossa, olha que bacana, assim. Primeiro que é um grande aprendizado para a gente, né? Eu falo que eu tenho um outro trabalho, né? Assim, eu faço um outro trabalho, então, para mim, estar com as crianças é sempre um momento de muita entrega. Eu falo que, para mim, tem gente que vai achar assim estranho, mas é quase uma meditação, no sentido de que eu preciso estar totalmente focada neles. Eu não posso, em nenhum momento, sair. Assim, eu tenho que estar focada no grupo, eu tenho que estar muito integrada com eles. É uma troca constante e eu aprendo muito, claro, mas assim, para mim essa coisa, o foco tem que estar naquele momento. Eu não posso me distrair, pensar em outro problema, pensar em outra coisa, telefone, nada. Assim, eu tenho que estar muito focada. E para mim é sempre muito desafiador, porque no início, hoje em dia a gente já sabe, mas assim, a gente planeja a aula, né? E eu tenho muito essa troca com a Bia e com a Mari durante a semana. A gente tem alguma ideia, eu discuto com elas, elas me mandam algumas ideias também. Aí a gente planeja, a gente tem lá a nossa planilha, assim, 10 horas, 10 e 10, 10 e 20, que nunca funciona, né? Mas assim, a gente pelo menos, eu chego sábado de manhã já tendo uma ideia de qual é o caminho que eu gostaria de seguir. Mas o improviso, ele é uma parte muito grande, assim, da aula presencial. Eu gosto muito de quando eles percebem, eu falo que é quando a língua bate. Sabe assim, quando eles percebem alguma coisa, assim. Às vezes são coisas, por exemplo, a gente já fez um módulo que era sobre as nossas historinhas, Três Porquinhos, fugiu agora, Chapeuzinho Chapeuzinho Vermelho, vermelho. Chapeuzinho Vermelho, a gente já fez um módulo assim. E quando eles entendem que é tipo assim, peraí, Three Little Pigs, Três Porquinhos, é a mesma coisa. E sempre tem esse momento, assim, sabe? Eu gosto muito disso. E essa turma de agora, eu tenho gostado muito de fazer jogos, assim, com eles, brincadeira, jogar futebol. Porque no meio do jogo, a gente vai jogando coisas em português e eles começam a repetir, tipo assim, falta, não pode, não pode, vai, gol, chuta, chuta. E quando eles começam a repetir, quando a língua bateu, sabe? Eles começam a te repetir, porque você não precisou ficar ensinando assim. Olha, isso aqui chama chutar. É a Você está brincadeira, falando né? na brincadeira, você vai falando e eles começam a te repetir. Aí você fala, beleza, tipo assim, check, foi. Depois, é claro que também a gente faz o reporte para os pais para pedir para eles continuarem, porque é um trabalho em conjunto e é muito importante a gente ter essa colaboração durante a semana, né? Eu mostrei agora, eu nem tinha pensado, mas eu mostrei porque eu senti com essa turma também, como tinha alguns alunos novos, tinha gente muito tímida, então a gente sempre começa sempre se apresentando, cantando uma música, qual é o seu nome, um pergunta para o outro, e eu comecei a colocar junto como você está se sentindo hoje? Pra, sabe, assim, incentivar. E aí a gente tem umas carinhas, assim, até colei uma aqui, mas assim, você tá triste? Aí um pergunta pro outro, e o que o colega responde, ele cola no colega. É uma brincadeirinha bobinha, assim, mas que esse tipo de coisa, isso pode valer no dia a dia, entende? São coisas. Você não precisa, assim, para de falar inglês agora fala português. Você não precisa fazer essa troca, não é uma tecla SAP, né? Se você conseguir aos poucos, com muito carinho, muito, né, mostrar que é isso, você está feliz, que bom que você está feliz, você está triste, o que que aconteceu? Então a gente, por mais que a criança não tenha a fluência da fala, às vezes em português, mas a gente tá levando isso. Então, com esse grupo, eu estou falando muito da experiência, obviamente, recente, né? Então, a gente está nesse grupo, que termina semana que vem, mas acho que esses são pontos interessantes que têm acontecido com esse grupo. Muito legal, Carol, muito legal. Obrigada por compartilhar, obrigada por estar na equipe também, né? A gente sabe que na escolinha vira tia Carol, né? Porque é a casa dos primos com a tia. Então, a É, Carol, ela é bem assim, tiazona, né? E essa absorção da língua nesse nível neurológico, né? Físico, fisiológico, né? Durante a brincadeira, é uma coisa que nem sempre a gente consegue no online, né? A gente tenta, a gente brinca, né? Isso, na verdade, foi a grande descoberta da pandemia, na verdade, foi essa. A gente nunca tinha parado para pensar como dar aula online, né? No caso da Brazilian Play and Learn,
E chama Brazilian Play and Learn. Então, a gente quer manter esse espaço da brincadeira durante a aula, seja virtualmente, fisicamente, mas a escolinha a gente preza por isso, né? A aquisição da língua nesse nível. Obrigada, Carol. Obrigadão mesmo. Imagina. E aí, eu queria agora chamar do outro lado a Catarina. Catarina que está em Portugal. Então, Catarina, por favor, fala um pouco de você e fala um pouco aí da experiência com a gente. Ótimo, obrigada, meninos, pela partilha agora com esse relato da Carol. Eu lembrei no primeiro dia que eu entrei na Brasília, que eu assisti de fato a aula dela, e essa energia foi super contagiante para a minha chegada também. Então, basicamente, eu me chamo Catarina, estou aqui em Portugal, concluí o mestrado, na verdade, concluí o ano passado, e a minha formação foi um pouco baseada nisso, em letras, depois fiz uma pequena especialização em ensino, e no ano passado concluí, de fato, o mestrado em português aqui em Portugal. E pensando um pouco também sobre o tema que a Bia disse, né, sobre o sucesso dos alunos, eu acredito que, para mim, o maior sucesso nesse momento aqui na Brazilian compartilhando foi observar as crianças que começaram desde cedo, com 3 anos e meio, 4 anos, e que desenvolveram muito rapidamente algumas habilidades, por exemplo, leitura, essa consciência fonética, fonológica das duas línguas, também uma fala mais espontânea, com o passar da idade. Então, isso foi, de fato, mais interessante para mim, porque acompanhei essas crianças desde o primeiro momento que cheguei para dar as aulas. Depois, outras questões que eu acho que foram interessantes durante esse processo foi o contato, observar mesmo o contato musical, a relação com os esportes, futebol brasileiro, um contato muito interessante que eu também acredito que favorece muito nesse diálogo das aulas é a visita ao Brasil. Parece muito natural e espontâneo dizer isso, no sentido de que parece até óbvio, né? Mas, de fato, enriquece muito esse contato com a interação na volta às aulas, né? Então, são relações muito proveitosas que eu consigo absorver com os alunos, bem mais motivados, com mais bagagem, seja com essa relação musical, de culinária, com a família. E eu também pensei, assim, vagamente, pensando nesse tema sucesso dos alunos, é que tem uma autora que eu gosto muito, que estudei ao longo do mestrado, que é do ramo assim, da psicolinguística de línguas, a Vivian Cook, que fala basicamente sobre esse sucesso, né, da aprendizagem de línguas em diferentes perspectivas. Então, muito resumidamente, um aluno pode ser, de fato, bom em uma habilidade e não tão bom em outra, e ter algumas características, de fato, né, introspecção, extroversão, que favorecem em alguns domínios, né? Normalmente os introspectivos escrevem melhor, interpretam melhor, enquanto que os extrovertidos falam melhor. Assim, eu digo basicamente por mim, que sou um pouco tímida, um pouco introspectiva, então a minha forma de comunicação é mais proveitosa mesmo na escrita. E enquanto professora, eu reconheço que essa evolução mesmo de competência em uma habilidade que não é natural mesmo do aluno, ainda que seja muito pequena, para mim já é um grande sucesso mesmo na aprendizagem. Então, eu entendo a educação por isso, né, da gente avaliar questões que são naturais, inatas mesmo, que a gente nasce com essa habilidade e pode desenvolvê-la melhor ao longo do tempo, mas também há algumas questões dessa aprendizagem que a gente pode ir desenvolvendo pouco a pouco, com essa educação de respeito, querendo ou não, que foi algo que a Carol mencionou, assim, vagamente. Então, é isso que eu acredito, assim, estou muito feliz com os meus alunos, gosto muito de trabalhar com os pequenos, agora só trabalho remotamente, né, com as turminhas pequenas, e é onde eu me sinto mais realizada. E tem outras questões, mais com os adolescentes, que já são muito mais complexas de lidar por essa observação mais da fase da adolescência, né? Mas cheia de questões que a gente tem que realmente focar em aulas muito mais engessadas, talvez, para reconhecer muito rapidamente esse desenvolvimento, mas com as crianças, de fato, é essa conexão que a Carol mencionou muito bem, que é uma troca de energia muito boa e que a gente aprende muito bastante nessa observação, né? De tudo de bom que elas têm para nos oferecer, né? Acho que é isso. Ai, Catarina, isso é também assim, eu e a Mariana, a gente fala, nossa, como a gente ama essa equipe porque a gente aprende tanto com vocês não têm noção, assim. E o que você falou é muito verdade. Às vezes o pai, a mãe fala, mas ele não fala, né? Isso não quer dizer que ele não está absorvendo, né, a língua e a experiência profunda do que é
no indivíduo você reconhecer que você tem essa multiculturalidade, né? Porque eu tenho uma conhecida que o filho era extremamente tímido, ele não respondia em português, porque ele também era muito, como você falou, ele era muito proficiente na língua materna dele, então ele não queria cometer erros, sabe assim? E desde pequenininho ele já era assim. E aí ele tinha vergonha de falar. Só que ela falou: não, a escolha de falar é minha. Então eu vou continuar falando em português. Ele vai responder, não vai responder, eu não quero saber, eu vou continuar falando. E aí, isso ele tinha, eu conheci, ele tinha uns 7, 8 anos. Quando ele fez 14 anos, ele chegou para a mãe e falou assim: eu quero fazer um intercâmbio de 1 ano no Brasil. Assim, aí ela ficou chocada, ela falou: quê? Como assim? Ele falou: não, eu quero me comunicar com a minha avó, eu quero. Ele tinha tão enraizado no ser dele, né? Mesmo ele não falando tanto português, mas ele entendia super bem, e ele teve esse desejo. Então, foi isso que aconteceu. E aí ele virou absoluto, imagina, 1 ano de Brasil e na adolescência vira absolutamente proficiente e tal. Então, o que você falou é muito importante, né? O sucesso ele é relativo, né? De pessoa para pessoa, não existe tamanho, não existe stamp, né? Tipo, isso é um Exatamente. sucesso. Não, não tem. Então, muito obrigada pelas observações. Você quer comentar alguma coisa? Não, acho que é mais ou menos isso mesmo, tá por aí. Muito legal. E a Lívia, né, que é literalmente minha comadre, ela sempre me. Gente, ela é aquela pessoa, aquela amiga que eu escrevo um post no Instagram, ela fala, tem crase, sabe assim? É esse nível de confiança e de liberdade. Ela é jornalista também, né? E quando a gente precisou contratar gente para especificamente para as crianças e adolescentes que já são fluentes, que é o caso que o pai e a mãe falam assim: ah, mas ele não precisa de aula de português, ele já fala, ele entende tudo. Não precisa. Aí eu falo: ah, legal, ele lê, ah, tá lê, e escreve. Aí eu falo, amiga, você está perdendo uma oportunidade. Se a pessoa entende, a pessoa fala, a pessoa já lê um pouco, por que não vai investir, né, nisso, na escrita? E aí a Lívia, que está no Brasil, é responsável por esses alunos. Então, Li, por favor, se apresente. E atriz também, super atriz, é assim que a gente se conheceu. É, é isso, eu sou atriz, sou jornalista, hoje eu faço bastante revisão de texto, então reviso livros, teses, dissertações. É, e aí, durante a pandemia, né, a Bia comentou que estava pensando na possibilidade de abrir as aulas da Brazilian Plain Learning online. Se eu não queria experimentar, ver como que funcionava. Eu já tinha dado aula de teatro para criança, em vários lugares, para criança, para adulto, para terceira idade, online, mas daí de português, só português. Então, né, foi uma experiência. Então, eu estava olhando desde 2021, eu tô com vocês. E aí deu certo. E aí, né, fiz o curso de formação de português como língua de herança. Nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? Eu que estou aqui, eu estou em São Paulo, aqui no Brasil. Não tinha ninguém próximo que precisasse de aula, né? Que me dissesse que isso existia, que língua de herança existia. A Bia já estava morando fora, mas eu sempre pensava do ponto de vista de quando você vinha visitar, né? Quando você voltava para o Brasil. Eu nunca pensei, nossa, então, Miguel e o Mateu são bilíngues. Eles, né, não podem deixar o português morrer. Como é que faz isso? E aí foi na formação de português como língua de herança que eu fui entender isso. E aí é muito louco, porque daí você se apaixona de novo pelo português, né? Se apaixona pela cultura, e aí, né, estuda mais para você entender o que é importante, o que a pessoa que está fora, né, como é que ela vê, e como é que ela pode entender, e qual a importância de escrever, né? Para mim, que estou no Brasil, que sou, né, que português é a minha língua materna, para mim é óbvio qual a importância de escrever, mas e para a pessoa que talvez, né, tenha só um dos pais que fala português, que nem mora no Brasil, né?
Então, a formação é importante para isso. E aí, o legal é conseguir ver os alunos entendendo isso. Então, assim, maior sucesso que eu vejo é que eu tenho alunos que desde o começo, que entraram comigo quando eu entrei dando aula e que continuam tendo aula. Então, eles fizeram aniversário de 7 anos, de 8 anos e agora vão fazer 9 anos, sabe? Isso, sei lá, para mim, isso prova que manter, né, mesmo sendo pouquinho tempo por semana, manter é importante para aquela família. E a interação é prazerosa, porque se começa a ficar chato, se começa a pesar na agenda, a gente sabe, né? A primeira coisa que a gente vai abrir mão. Mas não, tem vários alunos que estão comigo há bastante, né? Há 2 anos, há 2 anos e 8 meses, há quase 2 anos. E aí você começa a ver os irmãozinhos que nasceram. O irmão daquela criança que faz aula começa a aparecer na tela. Tanto espontaneamente, quanto a criança que está fazendo a aula, ela quer trazer a irmãzinha. Olha, né, a gente está contando uma história juntos, ou ouvindo uma história, e aí entra quase neném lá para ouvir junto. Então, isso é muito legal, né? Porque essa criança está ouvindo português desde pequenininha e já tem um modelo de que português é legal, né? Português é importante para seguir. Então, isso é uma coisa muito legal que eu vi nesse tempo. Outra coisa muito legal é que quando dá certo da família vir para o Brasil, então por 2 vezes eu já consegui isso, e a gente marcar encontro aqui. Então aquela imagenzinha que era só na tela, né, aquela professora, né, digital, vira real. E aí, né, e aí você tem um pouco mais de tempo de interação e de fortalecimento do vínculo, né? Isso, imagino que deve ter sido importante para os alunos e foi muito importante para mim, né? Então isso já aconteceu 2 vezes. E quando você começa a ver espontaneamente, então a mãe no Dia das Mães ganhou um presentinho que é um bilhetinho escrito da criança, com erros, mas em português. E aí ela coloca no Instagram e marca a gente. Ah, é um bilhetinho desse tamanhinho no Dia das Mães, mas como aquilo é importante. Tem erro? Tem. Esses erros têm um motivo. Daí a gente conversa lá no WhatsApp, no nosso grupo. Ah, olha só, isso aconteceu por causa disso, aquilo aconteceu por causa daquilo. E a resposta é, nossa, que incrível, que máximo que é a nossa língua, sabe? Então, mesmo os alunos fluentes, os alunos que já, né, que já conseguem se comunicar, isso também não é uma linha reta, né? Tem altos e baixos, mas é muito legal ver esse desenvolvimento da espontaneidade, deles quererem. No começo, ela queria ler, né? Uma das alunas queria me mostrar o livro que ela estava aprendendo a ler em inglês. Então, o livro das cores em inglês. Aí eu entendia que o vínculo estava legal porque ela queria me mostrar o que ela estava aprendendo. Hoje ela quer ler em português para mim. Hoje ela ganhou um livro que a avó trouxe do Brasil em português e ela traz para aula. Que ela já está lendo em português mais fluentemente. Então, gente, muito amor, né? A Carol tá com um cachorrinho, você falou do pet, né? Que você fala também, quem tem pet, cão, gato, né, Lívia? Você fala também para brincar, falar em português, né? Ah, sim, eu pergunto. Seu cachorro fala inglês, português, espanhol, cachorrês? Que língua ele fala? Ah, e você? Que língua você fala com ele? Então vamos aprender a chamar ele? Chamar o cachorro em português? Então, vem cá! Né, Totó? Não sei qual é o nome, né? Vem cá! Chama! Senta! Para ver se ele entende, para ver se ele tá entendendo português. Às vezes tá, né? Daí a gente faz com gestos e tal. É uma forma de
Não é presencial, que a gente tem o corpo inteiro, mas tanto quanto possível a gente tenta trazer, né? Tenta trazer a música, tenta trazer movimento, porque a gente aprende assim, com o movimento, né? Isso tem pesquisa, isso está provado. Acho que é isso. Contextualizar, né? É importante. O grupo de WhatsApp que a gente tem com os pais também dá esse feedback. Alguns pais são mais ativos, outros menos, né? Pais e mães. Mas é sempre legal para eles terem é quase uma linha do tempo, assim, né? De desenvolvimento que a gente está registrando lá. E dá, assim, às vezes eu vejo nos grupos de WhatsApp, não só meus, mas de vocês, assim, olha, aprendeu isso, aprendeu aquilo, experienciou isso, experienciou aquilo, aconteceu isso, aquilo, fica uma linha do tempo, isso é muito legal. São muitas experiências, né? A gente estava comentando que a gente pode até fazer um outro episódio dos desafios, né? Porque a gente está falando das coisas bacanas para incentivar não só os educadores, mas as famílias também, né? Das coisas legais que acontecem durante a aula, né? O quanto a presença da família é importante também nessa manutenção, né? Durante a semana, todas as professoras aqui falaram isso também, né? E a gente pode fazer um outro episódio sobre os desafios. Mas eu queria deixar registrado, né, o trabalho dessas educadoras, o quanto é incrível, como eu e a Mariana, a gente admira demais o trabalho de vocês, a dedicação de vocês. A gente é educadora, então a gente não é só a fundadora entrepreneur, nós somos professoras também, então existe essa admiração mútua, assim, de como vocês se dedicam a essas crianças, o quanto o trabalho de vocês é incrível, o quanto a gente aprende com vocês. E, e eu espero que as pessoas que estejam escutando ou vendo, porque isso também vai estar no YouTube, no nosso canal, né? Estejam assim, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, então a gente quer deixar também essa comunicação aberta, né? É sempre bom trocar com outros educadores, né? Tem tantas iniciativas de português como língua de herança, cada vez mais, né, pelo mundo, porque as pessoas estão entendendo o que isso significa. Então, não importa o tamanho da iniciativa, se é uma pessoa só, se é uma equipe, mas essa troca é muito bacana. A gente tem 4 minutinhos para terminar. Eu queria que vocês se despedissem, podem comentar alguma coisa, se despedissem. Eu já vou me despedir por aqui, mas, por favor, Carol, 1 minutinho aí. Não, é um prazer gigante fazer parte dessa equipe de novo. Eu acho que a gente entender a importância do português e como língua de herança, entender a importância de... É tão bonito, é tão importante a gente mostrar para essa geração que, por N razões, não tem esse contato que a gente teve, que a gente... Então, eu acho que isso, para mim, é o mais bonito, assim, de tudo, assim, de novo, como eu falei, mais do que falar, ou como a Lívia falou, falar correto, escrever correto, é importante é o que a gente tenta passar para eles. Eu acho que o mais importante é eles entenderem o Brasil, né? Que a gente se orgulha tanto disso, a gente é tão feliz, a gente tem tanto orgulho de ser brasileiro, de tudo que a gente aprende. É um prazer a gente poder ensinar isso, com certeza. E a gente tem uma equipe com vários sotaques, o que é maravilhoso, né? Assim como cada família tem um sotaque, não só do Brasil, mas também de onde mora, né? Então é tão legal. Estava ouvindo vocês e falando, gente, que máximo. Tem uma que fala mais o R assim, outra faz o R assim, por quê, né? Então é tão lindo. Catarina, por favor. Obrigada, meninas, pela partilha. É sempre bom estar aqui com vocês e também compartilhar com a família. Acho que eu aprendi muito durante esse processo e espero continuar aqui favorecendo essa manutenção do português como língua de herança e da nossa cultura brasileira. Obrigada, Cata. Lívia? Eu queria me despedir, convidando todo mundo para assinar a newsletter da Brazilian Play Learn. nós damos notícias das aulas, de pesquisas que a gente está sabendo, de assuntos do Brasil e do mundo, enfim, é um convite à reflexão para quem se interessa pelo assunto, para os pais dos alunos e para quem ainda não está, né, não tem criança na iniciativa, enfim. Procura a gente lá que tem uma newsletter bacana de 15 em 15 dias. E dizer que a gente está sempre estudando. Então, eu estava agora ouvindo pesquisadores numa conferência, na 10ª conferência do português como língua de herança.
Então, pesquisadores que estão na Suíça, pesquisadores que estão na Alemanha, em Portugal, né? Existem estudos a respeito disso, existe gente pensando nisso. A gente tenta sempre se informar, né? Para trazer para os nossos alunos as práticas mais interessantes, né? os temas, as problemáticas, enfim, da nossa formação, o que a gente puder passar, né? A gente está sempre atento. É isso. Arrasou. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada a você que também escutou, que assistiu. A gente tem o nosso Instagram, a gente tem o YouTube. Então, alguma dúvida, comentário, por favor, compartilhe. Se quiser também aula de português, claro, né, gente? Tem que fazer o merchan. É só entrar em contato com a gente. Beijo, até o próximo podcast.